Bem-vindos então ao terceiro programa deste Amor de Perdição na sua cidade hoje. Continuamos a percorrer os vários locais da cidade de Vila Nova de Famalicão, à procura também dos principais protagonistas de uma história de um amor maior. Mas para perceber esta paixão e este amor, é preciso também mergulhar nos dias de tempestade. Muito embora o nosso programa de hoje comece com a história de uma época dourada, a de 77-78. Uma equipa de craques acabaria por guiar o Futebol Clube de Famalicão pela segunda vez na sua história ao principal escalão do futebol português. E dessa equipa emergia um nome maior, Reinaldo. Chamava-lhe o povo de Vila Nova ao goleador guineense que acabaria no final dessa época por assinar pelo Sport Lisboa e Benfica. A cidade hoje descobriu no Luxemburgo e o avançado não só recorda agentes de Vila Nova de Famalicão, como as trata carinhosamente por gente fina. Saudades que eu tenho desse tempo é aquela a união que tínhamos. Tínhamos uma equipa realmente preparada por José Carlos, o nosso treinador, muitíssimo bem, irmãos mesmo autênticos dentro e fora do campo. Estávamos sempre, partilhávamos as coisas juntas e isso ajudou muito, muito e muito. Nós íamos comer e jogar bilhar a um café que eu não me lembro o nome. Era o Pica-Pau? Pica-Pau, exatamente. É ali que a gente perdia-se um bocado do nosso tempo a jogar o bilhar e tinha lá alguns jogos e depois gostávamos de estar ali. Era gente fina. Gente fina quer dizer boa demais. Famalicão, toda a gente me abraçava e eu abraçava toda a gente. Eu estava como se estivesse em minha casa, eu estava como se estivesse no meu país. Aquela gente boa. Eu não tenho outra maneira de chamar a não ser gente boa, gente fina. A massa adepta do Futebol Clube de Famalicão era especial para si? Era muito especial e nós precisávamos sempre deles. E eles nos acompanharam até o último jogo do campeonato. Toda a gente metia no autocarro para ir ver esse jogo, seja aonde for. Há uns 3 anos atrás estive lá, fui ver o jogo, estive a falar com o presidente, convidaram-me a hora que eu quiser ir, estou à vontade, e eu vou ver se para o ano, se Deus quiser, para dar uma saltada até lá. Só tenho boas recordações do Famalicão. E quando quero saber mais coisas, telefono para o Sá Pereira, que era o meu capitão de equipa do Famalicão. Que mensagem é que o Reinaldo, da década dourada dos anos 70, deixaria ao balneário do Famalicão? Primeiro de tudo, é sempre uma alegria saber que o Famalicão tem essas possibilidades. Ir à Liga Europa, e isso vai fazer uma história, e eu penso que estes jovens que estão aí a jogar querem histórias e iam ter uma história para este jogo que vai ficar uma classificação histórica dentro do Famalicão. E é o que o povo precisa, merece. Se fizerem isso por eles e por vocês também, os jogadores estão a falar, é uma maravilha. Eu também fico contente deste lado de cá. Continuamos na década de 70. 77, 78, a época em que o Famalicão regressa pela segunda vez à primeira divisão. Fomos conversar com o capitão da equipa, Sá Pereira. Ele que nos conta essas recordações, umas memórias inesquecíveis dessa época que acabou bem, mas que até começou com uma derrota. Nós tínhamos, de facto, uma boa equipa e com um dado curioso, o Lula e o Branco éramos os 3 jogadores mais velhos com 26 anos. Portanto, éramos os jogadores veteranos daquele plantel. E portanto, fizemos uma boa pré-época. Nessa altura já fizemos, inclusivamente, uma semana de estágio fora de Famalicão para conseguirmos um bom espírito de grupo. Ele foi conseguido. Entramos a perder no campeonato. Na primeira jornada perdemos de uma forma injusta, não por culpa da arbitragem, mas perdemos porque não fomos felizes, e depois perdemos à 27ª jornada.
Portanto, tínhamos de facto um plantel de qualidade, e eu, pronto, falando de mim, que não queria falar muito, mas era um lateral muito ofensivo para aqueles tempos, quer eu, quer José Carlos, jogador. Tínhamos uma dupla de centrais jovem, mas muito coesa, com oriundos de grandes escolas, um de Sporting, que era o Zezinho, e o outro Amadeu, que veio do Braga. Tínhamos um meio campo, portanto, com uma mescla, o Branco, com a tal experiência, e o Vítor Oliveira, o atual treinador do Gil Vicente, e o miúdo que veio do Benfica, o Fragoso, de muita qualidade. Depois tínhamos um ataque, onde ficavam Jacques, Reinaldo, Lula, Borges, Nando Machado, alguns deles chegaram internacionais, portanto, aquela era uma equipa, de facto, de muito valor. Nós jogávamos bem, goleávamos, portanto, sofríamos poucos golos, sabíamos o que fazíamos. Portanto, falar de Famalicão dessa época dá-me saudades pelos tempos de então, mas em termos de futebol, Ricardo, não fico tão saudoso assim, porque acho que o Famalicão, nessa altura, já praticava um futebol, não digo treinar o que se treina hoje, mas jogava o que as equipas de alta competição jogam. Éramos, de facto, uma equipa com muito valor. Ao olhar para esta equipa do Futebol Clube de Famalicão, Sá Pereira reconhece alguns traços de romantismo da equipa que capitaneou entre 77 e 78. Penso que sim. Eu lembro-me muitas vezes desse paralelismo, porque assisti ao longo dos últimos anos, e ainda esta época, antes da pandemia, vi alguns jogos do Famalicão, e há de facto esse romantismo. Portanto, nós, no nosso ano, quando subimos divisão, o nosso estádio já levava alguns milhares de espectadores, nós íamos fora, tínhamos mais assistência nossa do que do nosso adversário, tirando praticamente o Leixões, que teria mais do que nós no Estádio do Mar. De resto, Rio Ave, Chaves, Penafiel e as restantes equipas não conseguiam. Portanto, nós tínhamos uma massa humana atrás de nós. Nós, nessa altura, treinávamos durante a semana 1 ou 2 vezes bidiário, e andávamos pela cidade e éramos, portanto, confrontados, no bom sentido, com a massa adepta de Famalicão, a incentivar-nos, a acarinhar-nos. Nós parávamos num café, parávamos muitos jogadores do clube, que era o Café Pica-Pau, penso que não estou a fazer publicidade, e parávamos muitos. Isso era um sinónimo de que a equipa era uma equipa unida, era uma equipa andava junto lá dentro, andava junto cá fora, portanto, e havia de facto, e eu fico contente quando vejo que o estádio de Famalicão, num jogo, sem ser com os grandes, estar meia dúzia de milhares de pessoas. Portanto, acho que o Famalicão até merece um estádio com maior capacidade, já que a sua equipa, portanto, tem valor. Penso que a equipa que arrastou a massa associativa, ou vem arrastando a massa associativa, esta vem se integrando no espírito da equipa, portanto, acho que está uma simbiose perfeita. E foi pena, este caso de pandemia, parar isto um bocadinho. São muitas as memórias do ex-capitão famalicense, desde um prémio progressivo, que foi uma dor de cabeça para os dirigentes de então, até a um duelo com o Rio Ave, que os dois clubes reeditam esta época, ainda que por razões diferentes. No ano de subida, perdemos o primeiro jogo e depois só perdemos a 27ª jornada. Portanto, tivemos ali 26 jogos, ou 25, sem perder. E nós tínhamos, na altura, um prémio progressivo. Portanto, ganhávamos, recebíamos prémio, empatávamos, não recebíamos, mas mantínhamos para o próximo jogo e tal. E um diretor, na brincadeira, disse que para nós pararmos de ganhar jogos, porque senão ele ia à Fátima, pedir à Nossa Senhora de Fátima para nós perdermos, porque não tinha problema nenhum se perdêssemos, que era para não os prémios baixarem à faixa zero, não é? Portanto, e nesse ano também recordo-me que fomos jogar ao Rio Ave. O Rio Ave, na altura, era segundo classificado, e o Zé Carlos deu-nos uma palestra, daquelas palestras que calhou tudo certinho. Mas o que quero me referir é que nós chegámos lá a hora e meia antes do jogo iniciar e já estava Vila de Conde inundado de massa associativa de Famalicão.
E nós entramos, eles todos incentivaram-nos, entramos, e a massa associativa galvanizada e também com a adrenalina de querer estar em jogo, nós quando estávamos a fazer o aquecimento, estava o estádio completamente cheio de massa associativa de Famalicão, na casa do segundo classificado. Vencemos esse jogo por 2-0, portanto, foi um jogo também que nos marca, não é? Devido a esse pormenor, a massa associativa não se conteve, queria estar connosco também no aquecimento, portanto, isso eram dados que eram transportados e, claro, dávamos o mais alento, portanto, e tivemos um grande apoio inequívoco da massa associativa ao longo do ano. O professor Neca chegou a Famalicão em 1992. Viveu, por essa altura, uma época de muitas dificuldades. Dificuldades essas que foram ultrapassadas pelo engenho e arte da direção, então liderada por Virgílio Costa, a que não faltou o indispensável e sempre latente apoio dos adeptos do Futebol Clube de Famalicão. Enfim, quando eu entro em 1992 para o Famalicão como treinador principal dessa equipa, que era uma equipa formada por bons jogadores, é claro, eu fui porque havia problemas intrínsecos dentro da própria equipa que eram bem visíveis, falta de pagamento, os jogadores tinham mensalidades e mensalidades em atraso quase até perder de vista e claro, eu quando entro e vejo como estavam as coisas, aí tentamos lançar mão a essa tarefa na tentativa de fazermos aquilo que tínhamos a fazer, que era conseguir que esse grande clube ficasse na Primeira Liga. E claro, muitas vezes até com os prémios de jogos as coisas ficavam em atraso. Eu lembro-me de ter dito, era o Virgílio Costa, o presidente, eu disse ao presidente, os ordenados podem estar em atraso, muito em atraso, mas os prémios de jogo, estes têm que ser pontuais para ser o oxigênio que alimentam esta equipa para aquilo que nós precisamos nesta ponta final do campeonato. Nem que seja necessário o meu amigo e eu ir de porta em porta, de loja em loja, de escritório em escritório, de empresa em empresa, com o saco na mão, pedir para estes jogadores terem o incentivo para poderem ir para os jogos com a vontade ainda maior de poder ganhar. E o Virgílio Costa, dentro daquilo que lhe era possível e tal, lá utilizava as suas estratégias. E uma dessas estratégias era passar o cheque ao sábado, na véspera do jogo, que os bancos estavam naturalmente fechados. E então, eu digo, então passo o cheque, veja, vamos entusiasmar os jogadores e tal. E eu falava com os jogadores, professor, não acredita nisso, mas porquê, pá? Porquê? Epá, isso é uma das estratégias da direção. Eles passam o cheque e nós, eu não sei porquê. Isto já é o cheque boi. No currículo, o professor conta já com passagens por vários emblemas e até seleções nacionais de futebol. Mas quando lhe falam dos adeptos do Vila Nova, torna-se fácil a explicar uma paixão singular. O que torna o Famalicão um clube especial é a paixão com que os adeptos ficam envolvidos com o clube. A discussão sobre o futebol dá-se em cada esquina, em cada café, em que a paixão se torna sempre latente em todas as discussões. Como lhe disse ainda anteriormente, o que se passa, os derbys de Famalicão Rio Pel eram empolgantes, mesmo antes, sem eu ser jogador do Rio Pel, em cada esquina se discutia o que era Famalicão, com uma paixão, com entusiasmo, o conhecimento que o adepto tinha do seu clube, daqueles que fazem a história do clube, que são os seus jogadores, era impressionante, havia uma cultura profunda. E essa discussão acentuava-se com um conhecimento real de todas essas particularidades do próprio clube, porque os adeptos fazem do clube uma parte integrante da sua casa. E isso é que os torna muito especiais. A década de 90, como já todos percebemos, foi uma das décadas mais marcantes da história do Futebol Clube de Famalicão. Um dos presidentes com maior longevidade em termos de mandato foi Manuel Muniz. Esteve
9 anos na presidência a comandar os destinos do Futebol Clube de Famalicão. O antigo presidente aceitou recuperar algumas memórias desse tempo e confessou não estar surpreendido com o facto do Futebol Clube de Famalicão estar às portas da Liga Europa. Isto porque Manuel Muniz acabou por revelar uma conversa em exclusivo que teve com o empresário de futebol, Jorge Mendes. As memórias que me sobram eram as dificuldades, que eram diárias. Eu, quando peguei no Famalicão, estava com gravíssimos problemas. Ou seja, quando eu entrei para uma comissão administrativa, os problemas não existiam. Porque nada, as dívidas não estavam contabilizadas. Quando se contabilizaram as dívidas, foi um problema imenso. E o problema foi conseguir jogar e resolver os problemas. Estivemos perto de subir à segunda liga. 2 anos seguidos ficámos em segundo. Mas como toda a gente sabe, o futebol mexe com muita coisa, mexe com muito dinheiro. E nós não tínhamos dinheiro para subir. Para subir é preciso dinheiro. Não sei se ainda hoje funciona assim, na altura funcionava assim. Até aos dias de hoje, Manuel Muniz não esquece 2 episódios da sua presidência. Até hoje, o único episódio que eu me lembro e que gostei de passar foi termos recebido o Ribeirão na nossa casa como casa dele. E o Ribeirão pensar que nos descia de divisão e que subiam. E o Famalicão ganhou. É um dos episódios. Outro episódio é de um árbitro que nos veio apitar, era para subir à primeira divisão nesse ano e não subiu por causa do Famalicão. Porque eu fui ao Conselho de Arbitragem, fui a uma reunião com todo o Conselho e o homem que era para subir não subiu, subiu na época seguinte. Mas estava para subir nessa época. Famalicão Freamundo, não me esquece, roubou-nos como quem rouba na Terra Negra. Eu tinha que fazer alguma coisa, não é? A realidade do Famalicão é hoje totalmente diferente dos anos 90. No entanto, o projeto europeu não surpreende Muniz, que desde cedo soube que o emblema famalicense iria lutar num outro patamar. Eu vou-lhe contar um episódio particular. Eu, ano passado, em julho, encontrei-me com o Jorge Mendes em Vila Moura, que é meu amigo. Ele disse que o Famalicão vai fazer uma equipa para a Europa. E eu, pronto, fiquei... Isto é um bocado puxado, não é? Opa, mas de facto o que é certo é que o Famalicão está lá na luta. E é isso que eu tenho para dizer. O que é certo é que o Famalicão está lá na luta. A história do futebol com o Famalicão também se faz de excelentes guarda-redes. Tibi, Jair, Luís Vasco são alguns exemplos, bem como também Nuno Neto, o ex-guarda-redes do futebol com o Famalicão, vive hoje a sul, mas continua com o seu coração a norte, acompanhando o Futebol Clube de Famalicão. Que recordações guardo do Futebol Clube de Famalicão? Bom, o ambiente único que se vive na cidade no dia do Vila Nova. Não há comparação, não há mais cidade nenhuma, não há clube nenhum que tenha esta envolvência. Guardo ainda a memória do balneário, do som do túnel de acesso ao campo e principalmente dos Fama Boys, de ouvir os Fama Boys entoarem o meu nome das bancadas, e é algo que eu registro sempre que vejo um jogo de Famalicão, quase que sinto que estão a gritar por mim de novo. Por outro lado, eu continuo a acompanhar o futebol pelo Famalicão, ou seja, sempre que o Famalicão vem jogar ao Sul e que eu tenho a oportunidade, de forma incógnita, estou na bancada a assistir aos jogos e tenho também recordação do jogo em que o Famalicão vai jogar ao Sporting a meio da semana, à noite, e que invadimos por completo. Eu digo invadimos porque eu também lá estava. Fiz a viagem de entre campos até ao estádio do Sporting e invadimos por completo aquela zona da cidade de Lisboa.
É algo que poucos clubes, eu arrisco-me quase que a dizer no mundo, terão capacidade para fazer. Clube que se preze tem que ter uma claque à altura. Os Fama Boys foram criados há 30 anos. Fomos conversar com o Paulo Silva. Ele vai nos explicar como é sentir o bater do coração deste amor de perdição, jornada após jornada. O Fama Boys, pronto, nasceram quando acabou a Juve Famalicão, que era a claque primeira do clube, qual fiz parte também, eu e os meus colegas que montámos na altura os Fama Boys. Sou eu, é o meu irmão Filipe, é o meu primo Carlos, é um rapaz que está, como eu disse há um bocadinho ao Ricardo, que está na França e outro que está na Inglaterra. Era malta, éramos todos com 20 anos, malta nova, gostávamos daquilo, entretanto a geração mais antiga, mais jovens do Famalicão, portanto os mais antigos, por várias razões, chatearam-se na Juve e aí nasceu depois de divergência entre nós, os mais novos, que montámos os Fama Boys. Também me esquece, os primeiros jogos que fizemos foi aqui em Famalicão, num jogo contra o Penafiel também, isto em 90. Foi das primeiras atuações que fizemos aqui em outubro, logo montámos a claque e fomos nesse ano quase a todos os jogos na primeira divisão, no ano que o Famalicão esteve na primeira divisão quando subiu. Foi um ano porreiro, porque nós éramos novos, íamos a todo lado, até à Madeira fomos, como é evidente, migalhas aqui fomos e conseguimos, graças a Deus, e ver os jogos todos de Famalicão na altura. Como era o primeiro ano de claque, é lógico que era uma loucura, aquela ansiedade de conhecer, fazer novos amigos, e fizemos, entre os quais amigos no Sporting, no Benfica, no Porto e noutras claques, porque procurámos ser uma claque na altura para que nos respeitassem, a gente respeitava os outros também. Agora, isto passado 25 anos mudou muita coisa, o qual a gente tem que aceitar e respeitar. Eu não sou muito apologista de certos atos que algumas claques tomam hoje em dia, mas quem sou eu, tenho que respeitar os outros, como é evidente. Nós vivíamos com amor ao clube, porque já acompanhava o clube da segunda divisão. Então, e o clube foi subindo gradualmente e chegou à primeira divisão, isto em 90-91. Não nos esquecemos das nossas viagens a Macedo Cavaleiros, a Bragança, quando tínhamos de estar aqui no nosso café, no falecido José, que tínhamos de estar aqui às 6 horas da manhã. São coisas que marcam a gente, para a gente apanhar autocarro, pelos carreirinhos todos, que ia sempre na Nacional, não havia autoestradas, tínhamos o jogo às 3 da tarde, tínhamos de ir a Famalicão às 6 horas da manhã. Então são coisas que marcam a gente. Isto agora eu tenho 51 anos e agora recordo algumas coisas do tempo que vivi nessa altura, outras pessoas que viveram também, infelizmente, hoje já cá não estão, infelizmente, mas também fizeram parte desse percurso da nossa caminhada dos Fama Boys. Dos muitos quilómetros feitos de norte a sul para apoiar o Famalicão, sobram inúmeras histórias, mas há uma que Paulo Silva guarda com especial carinho. Fomos a Belém e na vinda para cima, vou ser honesto, tínhamos poucos trocos, éramos novos, sabes como é que é? Era só gastar, você vem contas à vida, é resumindo. Ao fim, o grupo que estávamos lá, que éramos poucos, uns 6 mais ou menos, ou 7, outros tempos, não é loucura que é agora. Já havia paixão, mas quando as locações fora nem toda a gente tinha possibilidades para ir. Graças a Deus sempre tive essa possibilidade, eu e os meus amigos, e não é que no fim do jogo o que é que decidimos? Vamos pedir ali se a equipa nos pode levar para cima, para a gente poupar nos toques, para não vir outra vez ou do autocarro, tínhamos que ir para o campo das Cebolas, ainda demorava, ou apanhava Santa Polónia a apanhar o comboio. O que é que nós fizemos? Educadamente fomos pedir, na altura, ao Dr. Carlos Janela, se autorizava que nós pudéssemos vir com a equipa para cima, e se lembra-me como se fosse hoje. Sei que fomos lá e eles disseram assim, isto depois do jogo acabar, já passado mais de meia hora, eles estavam cá fora, sei que fomos lá e depois o Dr. Carlos disse, só aguardem um bocadinho, vou pedir ao treinador, era o Abel Braga o nosso treinador na altura, se autorizem que levem vocês que são sempre 6. Eu só me lembro o mestre Abel Braga vir à nossa beira e nos disse o seguinte, vocês vão connosco para cima, tudo que ouvirem, nada ouviram, nada viram. Isso não me esquece.
e graças a Deus sempre já tinha simpatia para o homem, depois daquelas palavras em mais simpatia ficámos agradados com o gesto que ele teve, se fosse outro estava no seu direito, não tinha nada a trazer adeptos para cima, e sei que depois veio a nossa beira e disse-nos isso, se vocês não vão aguardar quando a equipa vier para fora, eu só sei que depois viemos, depois pararam Vila Franca de Xira para jantar, nós também depois fomos jantar, depois foi um episódio que não me esqueceu, que foi um ato simpático na altura por parte dos diretores do clube e por parte do Mr. Abel Braga. E assim termina o episódio número 3 deste Amor de Perdição. Futebol Clube de Famalicão, contado por várias pessoas numa reportagem nunca antes vista, realizada pela Cidade Hoje Rádio. Mas há mais convidados para o nosso programa de amanhã. Traremos à memória outras histórias com antigos presidentes do Futebol Clube de Famalicão, antigos jogadores e o funcionário também mais antigo da história do clube. Tudo para acompanhar no local de sempre este amor de perdição que a Cidade Hoje lhe traz todos os dias.